Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é a avaliação da aprendizagem e entender um processo que vai acompanhar vocês durante todo esse semestre, que é o aspecto da avaliação formativa, somativa e diagnóstica. Nós vamos tentar entender e mostrar isso um pouquinho para vocês. Contextualizando um pouquinho, a gente vai ver que durante muito tempo a escola foi formada dentro daquela lógica industrial, militarizada, tudo padronizado, e os alunos não tinham muita opção. Então, desde 1920, a escola seguia um modelo semelhante a esse, onde os alunos eram sempre perfilados, procurando reproduzir um conteúdo determinado pelo professor, e isso não ajudava muito no sentido de uma avaliação que considere os aspectos individuais de desenvolvimento de cada sujeito. O tempo passa, né, e já no século XX, já no século XXI, na verdade, as tecnologias chegam nas escolas, mas parece que o modelo não mudou um pouquinho ainda. Ainda falta alguma coisa para que esse modelo seja realmente alterado. Ainda há apesar da tecnologia, ainda há um modelo muito centrado na reprodução de conteúdos e isso também não ajuda bastante. Bom, mesmo entrando no modelo de escola tradicional e ainda com tecnologia ainda assim tradicional, novos arranjos sociais precisam ser feitos. Outros modelos de escola estão surgindo cada vez mais, focados em variação, de espaço flexível de aprendizagem, focado em estratégias metodológicas diferentes, estratégias de avaliação diferentes e criando arranjos sociais dentro da escola que são diferenciados, né? E isso vai levar a gente a querer entender quais as perspectivas de avaliação que historicamente foram construídas para que hoje chegasse num conceito de avaliação educacional, saindo do conceito de avaliação educacional para o conceito de avaliação da aprendizagem. Então, algumas perspectivas epistemológicas, né, dentro do campo do conhecimento de avaliação foram construídas por Tyler, Joseph Crombar, Scriven e Robert Stake. Esses caras, eles, né, tem no texto aí que eu sugeri para vocês, já está disponível, vocês podem ler, estudar, devem inclusive fazer isso, mas Tyler, por exemplo, ele tinha uma visão muito baseada na eficiência e na eficácia da avaliação da instituição. Ele via a qualidade focada no aspecto do currículo, ou seja, o que é que forma por trás para que a avaliação possa realmente ser útil e ser proveitosa. Então, o resultado fazia com que ele criasse instrumentos e criasse aplicações que melhorassem a qualidade do ensino, né? Ainda numa perspectiva de mensuração comportamental. Crombar, ele vai ser um dos primeiros que traz critérios bem mais específicos sobre de clareza, pertinência, exatidão, validade, amplitude, né? Ele vai olhar o objeto que está sendo avaliado por essas diversas perspectivas e daí ele vai conseguir atender a uma avaliação mais focada na aprendizagem do que uma avaliação focada na reprodução do conhecimento em si, né? Ou seja, ele amplia um pouco mais a visão sobre o objeto do conhecimento. Scriven, ele tem na avaliação somativa e formativa, ele traz essa perspectiva, né, como uma ampliação do objeto que está sendo avaliado. Então, ele vai fazer as duas andarem de maneira complementar e nessa visão ele consegue observar melhor o objeto avaliado. E vamos ver aí o que é avaliação formativa e somativa. E, por fim, mas não menos importante, Robert Stake, ele diz que a avaliação ela é responsiva. Eu acho que esse é um dos grandes pontos de mudança, porque ele coloca que as intenções alteram o processo e elas devem estar, por conta disso, devem estar focadas numa perspectiva comunicacional, ou seja, pensar no feedback, no retorno para o aluno durante o processo, fazendo a intervenção, passa a ser um dos pontos mais importantes dentro da avaliação da aprendizagem.
Então, nós podemos dizer que temos momentos avaliativos diferentes dentro de uma avaliação mais ampla. Nós temos a avaliação diagnóstica, que vocês vão ver aí daqui a pouquinho, a avaliação formativa, que é durante o processo didático, durante o processo de ensino, e depois desse processo todo, nós temos a avaliação somativa. Né? Sobre a avaliação diagnóstica, vocês podem ver nesse videozinho que eu vou colocar agora. Bom, nosso momento agora, vamos falar um pouquinho sobre a avaliação diagnóstica, ok? Bem, considerando que a gente tem numa sala de aula uma diversidade de alunos, e esses alunos vão aprender em ritmos e modelos diferentes. Para a gente fazer uma diagnose, a gente precisa apresentar alguns instrumentos de avaliação, aplicar esses instrumentos e vamos obter alguns resultados, certo? Os resultados, né, desses instrumentos que foram aplicados vão criar grupos diferentes de aprendizagem entre os alunos. E aí você vai conseguir, num primeiro momento, separar esses alunos pelas suas dificuldades em aprendizagem. Seja essas aprendizagens de conteúdo, sejam aprendizagens de habilidades ou competências, e aí vai depender do seu foco na avaliação inicial. Bom, considerando os grupos que já foram avaliados, você vai poder ter um planejamento mais adequado, aplicando, então, agora atividades mais específicas sobre os problemas que você encontrou no primeiro momento e vai obter novos resultados. Num cenário lindo, maravilhoso, ideal, você vai ter uma amplitude dos alunos que já aprenderam alguma coisa, mas ainda sempre vai ter aqueles alunos que precisam de uma nova atividade e aí você planeja novas coisas. Então, para o grupo 1, que teve uma dificuldade no grupo A, você faz uma nova atividade. Grupo 2, você faz uma sistematização. E o 3, você faz uma conversa individual sobre dificuldades em A e B, porque está precisando mais. Enquanto isso, a maioria da turma consegue fazer uma sequência do programa e novas atividades são propostas. Essa é a avaliação diagnóstica. Voltando, pessoal, nós vamos ter sobre a avaliação formativa alguns aspectos importantes, como as estratégias que se utiliza, esse é o primeiro ponto, né? Como é que eu vou fazer isso, e dentro dessas estratégias, quais são os pontos frágeis da aprendizagem e o que é que está causando cada fragilidade dessa. Ela, obviamente, se dá durante o processo de ensino, e ela tem procedimentos das tarefas que são o foco da análise. A tarefa em si, ela é importante, claro, porque ela é o prepulsor, mas os procedimentos que são tomados ao longo do tempo, porque é processo, é o que mais importa no olhar avaliativo. A avaliação formativa, ela vai observar os procedimentos das tarefas, ou seja, durante o processo, que é um dos focos da avaliação formativa, teremos atividades que serão feitas pelos alunos. E essas atividades, os procedimentos que os alunos desenvolvem para essas atividades é que deve ser o foco dessa avaliação formativa. Outro aspecto dentro das minhas estratégias é diagnosticar os tipos de obstáculos e as dificuldades que eu tenho para implementar o desenvolvimento de aprendizagem de um aluno ou de um grupo de alunos, né? E aí, com essa avaliação, eu posso fazer um novo planejamento e adaptar o processo didático, adaptando os progressos e os problemas, né, que são relacionados à aprendizagem dos alunos. E isso, obviamente, vai reforçar os êxitos que os alunos estão tendo. Então, eu claramente observo os erros, tento corrigir, implementar uma função de intervenção, e essa palavra é muito importante. E aí eu reforço os êxitos que os alunos estão tendo, para que eles entendam que estão avançando, mas ao mesmo tempo que entendam que ainda tem algumas limitações. Então, a formação ela é um processo mais denso, mais completo e mais importante dentro de uma avaliação de modo geral. E por fim, nós temos a avaliação somativa, que ela certifica, ou seja, ela é dada ao final do processo, né, e ela visa comparar ou somar os resultados que os alunos obtiveram ao longo de uma sequência de atividades. Então, obviamente, o sistema educacional brasileiro exige uma nota.
E aí é o momento de se pensar em nota. Eu não estou focando as atividades para obter uma nota. Esse não é o objetivo. O objetivo é aquelas características ditas na avaliação formativa. E aí eu posso, com base nessas notas, compreender o progresso, do aluno e as dificuldades que ele ainda enfrenta, né? Que a gente já viu isso também na avaliação diagnóstica. Eu aplico os instrumentos para ter a diagnose e poder melhorar e aperfeiçoar o processo. Ou seja, tanto a avaliação diagnóstica quanto a que é feita antes, a formativa, que é durante, e a somativa, elas vão estabelecer um balanço dos resultados que eu quero obter de acordo com meus objetivos de aprendizagem, né? Então, quando a gente está falando sobre aproveitamento, verificação de aprendizagem ou avaliação, nós temos que entender o que é avaliar, né? Então, essa é uma definição que eu gosto, que é uma definição de Lucchesi, que ele fez em 2009, que diz o seguinte: o ato de avaliar importa coleta, análise e síntese dos dados que configuram o objeto da avaliação acrescido de uma atribuição de valor ou qualidade, que se processa a partir da comparação de configuração do objeto avaliado com um determinado padrão de qualidade previamente estabelecido para aquele tipo de objeto. Então, a avaliação educacional, ela vai ter um caráter formativo ou pode ter um caráter regulador. Se ela tem um caráter formativo, ela vai abraçar as características da avaliação formativa e, obviamente, atender às diagnoses, atender às demandas dos alunos. Se ela tem um caráter mais regulador, ela vai promover as transformações pessoais e sociais que os alunos precisam. Então, quando eu olho para a avaliação educacional dentro dessa perspectiva formativa e dentro da perspectiva reguladora, eu vou trazer um impacto social, um impacto político, um impacto social para a vida daqueles alunos que estão trabalhando. Então, a avaliação ela não pode ser vista apenas como aplicação de uma atividade para obter uma nota qualquer, para poder aprovar ou reprovar o aluno. Ela precisa ter esse caráter social, essa dimensão mais ampla para poder os alunos entenderem o quão é importante, né, esse negócio. Então, se eu estou dentro de uma base de avaliação formativa reguladora, eu estou me opondo, estou me contrapondo à avaliação classificatória que vai para outro caminho. São perspectivas de olhar para a avaliação que diferenciam o que eu quero fazer. E a avaliação classificatória, todo mundo já conhece, aquela que é baseada na quantificação de respostas certas e erradas. Ela se dá de maneira periódica, a primeira VA, a segunda VA, ou a primeira prova, a segunda prova. Ela é unidirecional, ou seja, ela apenas avalia os alunos. Ela tem um foco exclusivo no resultado e ela visa certificação de uma competência ou incompetência do portador daquele título, né, daquela prova. Enquanto que uma avaliação formativa, ela tem a base na própria manifestação que os alunos têm da sua aprendizagem, ela se dá de maneira continuada e ela é bidirecional, ou seja, ela tanto pega os alunos quanto pega um professor. Porque é importante que o professor tenha a avaliação dos alunos como um processo de autoavaliação também. Ou seja, eu tenho que entender como é que eu estou agindo para poder melhorar e ajudar meu aluno no progresso da aprendizagem dele. Ela tem um foco no processo e ela visa intervenção para a solução de problemas. Então ela vem dentro de uma nova perspectiva de aprendizagem, que aí a gente já viu isso lá em didática, que é focar na resolução de problemas e não apenas na execução de atividades. Né? E aí a gente precisa pensar agora que tipo de proposta eu posso fazer para que a avaliação formativa se estabeleça como um princípio importante para mim. Então, primeiro eu tenho que estabelecer um padrão mínimo de conhecimento. Né? O que é isso? Padrão mínimo, ou seja, o que é que está na grade curricular, quais são os conteúdos necessários, que tipo de profissão o aluno vai alcançar, o que ele precisa com esse tipo de conteúdo, e aí disso tudo eu dimensiono e falo, esse aqui é fundamental, esse é o mínimo que ele tem que saber.
Se ele não souber isso, ele não tem condições de avançar em coisas mais complexas. Segundo ponto é que a aprovação ou reprovação do educando deveria dar-se pela efetiva aprendizagem dos conhecimentos mínimos. Ou seja, se eu garantir que ele aprendeu o mínimo, mesmo que ele não tenha um grau muito elevado de conhecimento, isso para mim já é mais importante. Por quê? Porque nem tudo que a gente aprende, a gente retém naquele momento. Ele vai ser guardado, nós vamos ter momentos de lançar mão a esses pensamentos, a esses processos, e daí consegue-se atingir objetivos porque eu tenho o mínimo guardado, o mínimo aprendido. Então, se eu tenho esse mínimo, eu posso ter bagagem ou estrutura para conseguir o máximo. Então, ela valoriza outra coisa, ela valoriza o diagnóstico da turma no início do processo, ou seja, a avaliação diagnóstica passa a ser um elemento importante, né? E aí vem, obviamente, os conhecimentos prévios que o aluno tem sobre aquele determinado assunto, e ela estimula a autorregulação da aprendizagem, ou seja, coloca no aluno a responsabilidade de olhar para si e falar, eu que preciso aprender, eu é que tenho que correr atrás disso. O meu objetivo não é a nota, mas o meu objetivo é o mínimo que eu preciso aprender para evoluir em cima dessa área do conhecimento. Então o aluno ele precisa também se sentir partícipe desse momento de formação, porque afinal é a formação dele que está em jogo, não é a minha, porque a minha, apesar de ser uma avaliação bilateral, né, ou seja, bidirecional, eu também aprendo, mas eu estou tomando conta, eu sei da minha, então a minha não vai influenciar diretamente na do aluno, mas o aluno precisa ter essa consciência também, né? E tornar a avaliação um processo transparente, ou seja, não tem motivo para eu poder ficar escondendo do aluno que eu quero avaliar ou deixar de avaliar. O aluno precisa saber, bom, vai ser avaliado isso, os critérios são esses, e o aluno vai entender que é isso que vai ter que ser atingido. Então, a partir da hora que a gente entende essas três dimensões, nós conseguimos entender o que é uma avaliação formativa, somativa e diagnóstica, não necessariamente nessa ordem. Segura aí que depois vem mais. Valeu, pessoal. Assim?